Nas décadas de 1920 e 1930, Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, espalhou terror pelo Nordeste. Com seus cangaceiros, percorreu o sertão, atacando vilas, matando inocentes, saqueando mercearias, atacando fazendeiros, roubando gado, trocando tiros com a polícia. A carreira do criminoso brasileiro mais célebre de todos os tempos chegou ao fim há mais de 80 anos. Descoberto numa fazenda em Sergipe, Lampião foi morto pela polícia a tiros, ao lado de outros 10 cangaceiros, incluindo Maria Bonita, sua esposa. O jornal New York Times deu a notícia do histórico dia 28 de julho de 1938. Os senadores e os deputados da época olhavam o cangaço com preocupação. Documentos guardados nos arquivos do Senado e da Câmara mostraram que os parlamentares trataram do tema na tribuna em inúmeras ocasiões. Em 1926, o senador Pires Rabelo, do Piauí, discursou: "Quem vive nesta capital da República, aqui no Rio de Janeiro, poderá achar que o governo tem feito a felicidade completa dos brasileiros. Ofuscados pelos brilhos da luz elétrica e natural, que os cariocas não sabiam que naquele vasto interior existia populações em quadrilhas fora da lei que zombam da justiça e ridicularizam o governo." Muitos cangaceiros haviam assustado o Nordeste antes de Lampião, como Cabeleira, Jesuíno Brilhante, Antônio Silvino, Senhor Pereira, mas nenhum foi tão temido como Lampião. As investidas de Lampião eram tão brutais que, na Assembleia Nacional Constituída de 1934, deputados nordestinos na Assembleia teve senadores que redirigiram 5 propostas para que a nova Constituição prevista a combater o cangaço como obrigação do governo federal. A repressão cabia às volantes e os batalhões internantes da polícia e dos estados, que a parte das constituintes deseja era que o exército reforçasse a ação dos volantes. E o deputado Nogueira Falcão, da Bahia, afirmou: "Os lampiões continuam matando, roubando, depredando, ferrando o rosto e partes dos dentes, sem que a União tome a menor providência. Os estados, por si só desajudados do auxílio federal, jamais resolverão o problema." O deputado Teixeira Leite, do Pernambuco, lembrou que era carentes de verbas armadas e policiais. A força policial persegue os bandoleiros, prende-os quando pode e mata quando não morrem. Hostilizados e todos aos lados, recolhe-se às caatingas e se tem a impressão de que o bando se distinguiu. Mera ilusão, o vírus entrou apenas em um período de latência. Parando a perseguição, os bandidos, os cangaceiros, voltam mais violentos e com sede de sangue e dinheiro, apavorando os sertanejos e a polícia. Lei que ele explicou que seria diferente com o exército em campo. Que bando se atreveria a aproximar-se de uma área onde estacionam as tropas do exército, com armas modernas, transportes rápidos e aparelhos eficientes de comunicação. Outra vantagem era que as tropas federais podiam transitar de um estado para o outro. Os estaduais não tinham total liberdade e os cangaceiros tiravam proveito disso. Uma vez encurralados em Alagoas, por exemplo, os bandidos escapavam para Sergipe, Bahia ou Pernambuco, estados dos quais os volantes alagoanos não podiam atuar. Nenhuma das propostas que davam responsabilidade ao governo federal vingou. Vingou foi a Constituição de 1934, que entrou em vigor sem citar o cangaço. Na nova Constituição, vamos invocar o nome de Deus. Vamos também constitucionalizar Lampião. Assim falou o deputado Antônio Coelho, de São Paulo, para o deputado Francisco Rocha, da Bahia.
O cangaço exigia remédio social e não remédio policial. As causas dos cangaceiros são a falta de educação, estradas e justiça, e a organização latifundiária, preservando quase intacta as antigas 6 maneiras coloniais, para não mencionar a estupidação policial do governo.